E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Quem tá falando aqui é o Rei dos Pesadelos. E sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no mundo do terror. Vou contar histórias arrepiantes, daquelas que fazem a gente dormir de luz acesa. Se você curte mistério e suspense, esse vídeo é pra você. Imagine só, uma casa bonitinha, charmosa, numa rua tranquila que nem a sua. Mas por trás dessa fachada se esconde uma história macabra de dar medo até no Chuck. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. matou 6 pessoas da própria família. Ele jurava que estava possuído por vozes demoníacas. Um ano depois, a família Lutz se mudou para lá. Eles só queriam um cantinho, mas entraram num pesadelo. Depois de 28 dias de terror, a família Lutz meteu o pé, largando tudo para trás. No auge da Guerra Fria, sabe como é, né? Um bando de cientistas soviéticos resolveu fazer um experimento sinistro, manter prisioneiros acordados por dias e dias, usando um gás experimental. Nos primeiros dias, os caras ficaram agitados e paranoicos. Mas, com o tempo, a coisa ficou feia. Os caras começaram a ter delírios e alucinações. E o pior, eles se machucavam e gritavam de pavor. O final da história: um massacre. Uma bonequinha de pano, bonitinha, parece até presente de aniversário da sua avó. Mas, e se essa boneca for a casa do capeta? Essa é a história da Annabelle, a boneca amaldiçoada. Nos anos 70, uma enfermeira ganhou a boneca de presente. A partir daí, coisas sinistras começaram a acontecer. Bilhetes macabros apareciam do nada. Um médium revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de Annabelle. O Hotel Cecil, em Los Angeles, é daqueles lugares que você evita. A fama de mal-assombrado precede o lugar. Vários casos de suicídio e assassinato aconteceram lá. Mas o mais sinistro é o da Elisa Lam, uma canadense que desapareceu em 2013. As câmeras gravaram Elisa agindo estranho no elevador. Semanas depois, acharam seu corpo num tanque de água no topo do prédio. A causa da morte? Afogamento. Como ela foi parar lá? Mistério, né? No Japão, aos pés do Monte Fuji, tem uma floresta que parece cenário de filme do Miyazaki. Linda, exuberante, mas com uma vibe sinistra de dar medo. É a Aokigahara, conhecida como Mar de Árvores, famosa por ser um imã para quem quer dar um fim na linha. A história da Aokigahara é cheia de lendas de assombração e espíritos. Em 1977, a família Hodgson, em Enfield, viu o inferno astral se instalar de vez. Era como se uma entidade do mal tivesse alugado um triplex na casa deles. Tudo começou com barulhos sinistros, batidas na parede, móveis se mexendo sozinhos. Mas o terror de verdade começou quando a Janet, de 11 anos, começou a levitar e a falar com uma voz de taquara rachada. A voz dizia ser de um antigo morador da casa. Credo! Em dezembro de 1872, o navio mercante Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, navegando tranquilão, mas sem ninguém a bordo. A tripulação, 10 pessoas, tinha sumido. O último registro dizia que estava tudo normal, pertences e carga intactos, sem pistas de luta. Parecia que tinham ido comprar cigarro e nunca mais voltaram. Essa história é digna de um episódio do Linha Direta. A verdadeira identidade do Homem da Máscara de Ferro é um dos maiores mistérios da história. Um prisioneiro mantido em segredo absoluto durante o reinado do Luís XIV. Ninguém nunca viu o rosto do cara, coberto por uma máscara de veludo preto. Rolavam boatos de que ele era irmão gêmeo do rei. O fato é que o rei levou esse segredo para a cova. Em fevereiro de 1959, 9 esquiadores russos morreram de forma bizarra nos Montes Urais. O caso ficou conhecido como o Incidente do Passo Dyatlov. As barracas estavam rasgadas de dentro para fora. Corpos espalhados, alguns com ferimentos sinistros.
mas não tinha sinal de luta. Em 1922, o britânico Howard Carter fez a descoberta do século, a tumba do faraó Tutankhamon. A tumba estava intacta, lotada de ouro e joias, mas a alegria durou pouco. Coisas sinistras começaram a acontecer. Lord Carnarvon morreu após a picada de um mosquito. Outros membros morreram misteriosamente. Será a maldição do faraó? E aí, gostaram? Essas foram 10 histórias arrepiantes que mostram que a realidade é muito mais sinistra que qualquer filme de terror. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Qual dessas histórias te deixou com mais medo? E aí, vai encarar dormir de luz apagada hoje? Até a próxima!